E saúde envolve tudo, né? Eu sempre falo muito aqui que a gente não pode separar. Tem gente que separa. A saúde mental, então, ela fica como se fosse um crime pensar em saúde mental para tanta gente, ainda existe esse preconceito, né? Mas, na verdade, é tudo junto. Então, eu estou falando de saúde física, mental, todos os órgãos, inclusive o maior deles, que é a pele. E a pele exige cuidados todos os dias. Alguns cuidados com a pele no inverno são necessários para ajudar a reduzir problemas bem comuns, promovendo benefícios estéticos, sim, mas também para a saúde da pele, tá? Então, banhos mais quentes, uso excessivo do secador. Gente, um pouco de hidratação pode ser muito importante. E, às vezes, a hidratação de forma errada pode ser muito prejudicial também. Então, a gente precisa entender como é que a gente faz, quais são os cuidados com a pele no inverno. E eu recebo a dermatologista, a doutora Fabiana Cório, para nos ajudar nesse desafio. Muito bem-vinda, tão querida, tão especial. Vamos sentar aqui para bater esse papo. Olha, uma médica daquelas que a gente tira o chapéu, sabe? Médica que gosta de investigar a gente a fundo para entender, porque a pele reflete muito do que está acontecendo dentro da gente, né? Com certeza. E a gente vai falar sobre cuidados no inverno da pele e é a época mais importante que a dermatologia espera para poder fazer tudo e ter o alvará da liberdade para fazer procedimentos e cuidar da pele. Mas a gente tem que pensar que muda o clima, né? E aí muda tudo. Então tem cuidados especiais em casa e coisas maravilhosas que a gente pode fazer no consultório. Que maravilha! Eu fico lembrando das plantas, das árvores, né, gente? Tem a época que ela floresce, tem a época que as folhas caem. E com a nossa pele também acontece, né? A mesma coisa. Então, você falou já que abriu a temporada aí de possibilidades, de procedimentos e tratamentos. Exatamente por quê, doutora? Porque o sol, ele é maravilhoso, ele produz vitamina D, ele tem um outro lado, mas quando a gente fala em procedimentos, então ele acaba sendo um impeditivo de vários procedimentos, porque você não pode, tem alguns procedimentos que você não pode estar bronzeada, porque acaba manchando a pele, substâncias, ácidos, você não pode usar no verão, porque a gente tem muita exposição solar, então você acaba ficando de mãos amarradas na época do verão. E o verão é um período, lógico, a gente também fala de primavera, mas é um período longo do nosso país, porque a gente mora num país tropical. Então, o pouco tempo de frio que a gente tem, para nós, dermatologistas, é uma época muito esperada. Que joia! Que tipo de procedimento a gente tem hoje, assim, é como visto o melhor de todos? Não sei se existe isso, mas assim, aquele que está todo mundo querendo. Eu acho que existe uma combinação de procedimentos hoje, porque você acaba otimizando e tem que ver, avaliar, assim, especificamente cada um, porque não adianta eu fazer uma receitinha de bolo para todo mundo, porque o que vai ser bom para você não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ela, vai ser diferente. Às vezes, o que eu estou tentando fazer um benefício causa um dano, dependendo. Existe isso? Existe. Então, por exemplo, se a gente vê na internet o aparelho X, que uma pessoa está lá fazendo uma propaganda, indicando, não significa que seja... Que sirva para todo mundo. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu adoro o ultrassom microfocado. Para mim, ele é uma ferramenta super importante no consultório, porque ele melhora colágeno, ele reposiciona a gordura. Mas se eu pegar uma paciente que tem a pele pouca gordura no rosto, muito fina, e eu fizer isoladamente um ultrassom microfocado, eu posso deixar ela mais flácida e desmanchar esse rosto, ao invés de reposicionar as estruturas, entendeu? Por isso que a combinação ela é tão importante. Caramba, ultrassom microfocado são esses modernos que o povo está falando. Tem, vou lembrar aqui de nomes, Liftera, Ultera, Ultraformer. Ai, meu Deus. Né? Eu tô sabendo, hein, gente? Eu sei tudo. Eu fuço mesmo tudo e eu me cuido também. E eu falo pra vocês, assim, é tão bom a gente ter hoje essas possibilidades. Um dia, quando a gente era novinha, a gente não sonhava. Quando eu tiver a idade da minha mãe, já vai existir um monte de coisa. Pois existe. Mas muito legal a gente estar entendendo que não é tudo que existe que a gente vai usar. Com certeza. Né? Porque algumas coisas não fazem bem, então. Com certeza. E eu gosto muito, assim, agora a rotina skincare é uma coisa que está na moda, todo mundo gosta, todo mundo posta, né? E essa época é uma época bem legal para a gente aproveitar ácidos, vitaminas na pele. Eu sempre gosto de estudar, né? Então, o ano passado eu acabei fazendo uma pós-graduação em nutrologia e aí eu gosto de misturar a nutrologia, que é via oral, de alimentação,
com vitaminas para a gente colocar diretamente na pele. Então eu gosto muito dessa combinação. E essa época agora é uma época maravilhosa para a gente deitar e rolar com essas vitaminas e com esses minerais na pele. Então faz o tratamento de dentro para fora e de fora para dentro. Com certeza, porque tudo, por exemplo, não adianta eu pegar você e colocar você num laser super agressivo, tirar a sua pele, se seu corpo não tem substrato certo para poder regenerar essa pele de uma forma bonita e saudável. Então não adianta. Às vezes você vai voltar a regenerar com mancha, com cicatrizes. Então eu tenho que estar preparada para deixar você saudável, para você responder de uma forma muito satisfatória, né, ao procedimento que a gente levar as expectativas mais reais, né? Perfeito. Na abertura, eu lembrei da pele mais ressecada no inverno, que acontece mesmo com muita gente, mas aí lembrei também das pessoas que acabam comendo muita coisa gordurosa e que ficam com a pele mais oleosa, apesar de ser inverno. Isso acontece, né? Existe vários tipos de gordura. Então, assim, tem algumas gorduras que são muito boas, como o abacate, as castanhas. Essas, normalmente, elas não levam problemas cutâneos de pele. Mas existem as gorduras hidrogenadas, o sorvete, os biscoitos, as bolachas. Essas elas são muito ruins para o corpo todo, inclusive para a pele. Deixa mais oleosa a pele. Mas quando a gente fala de oleosidade, a gente tem que lembrar muito do carboidrato e do açúcar, do pão, do macarrão, porque as pessoas falam assim, não como açúcar. Mas o pão, ele é um açúcar. A hora que ele entra no seu corpo, tem que avisar ele que ele não é açúcar, porque ele vira açúcar na hora. E tão rápido quanto uma colherada de açúcar. E açúcar, ele vai direto nos seus órgãos endócrinos e vai fazer produzir testosterona. Testosterona é um hormônio muito bom, só que quando ela passa do limite, ela vai deixar a pele oleosa, vai abrir os poros, vai dar acne, cair cabelo e às vezes nascer pelinhos nos lugares que não era para ter. Então, até chegar numa síndrome do ovário policístico. Uau! Entendeu? Então, a gente tem que saber... Nossa, tá tudo relacionado dessa forma. Tudo relacionado. Às vezes nem pensamos sobre isso, né? Impressionante. Antigamente a gente achava que só dava o chocolate que dá espinha. Mas não, né? É o açúcar do chocolate, mas é o açúcar de forma geral. Porque quando a gente fala em chocolate, os chocolates mais gourmets, mais gostosos, eles têm muita quantidade de leite. E aí, quando a gente fala em leite, aí já estou falando em hormônios, porque é uma vaca que está amamentando um bebê. Então, tem muitos hormônios ali, tem prolactina, tem GH, tem antibióticos ali dentro que eles dão. Então, tem uma mistura de tanta coisa ali dentro que vai acabar dando acne. Quando a gente fala em acne, assim, lá na Academia Americana de Dermatologia, primeiro colocado eles colocam sempre como leite. Então, a questão do leite no chocolate é o mais fundamental. Quando você pega e come um chocolate 60, 70, tem pouca quantidade de leite, aí esse só vai ter benefícios, porque o chocolate ele é um tratamento, ele tem minerais, ele aumenta a serotonina. Então, para nosso bem-estar, ele é maravilhoso se ele for consumido uma quantidade adequada por dia. E aquele 70% cacau, né? Que aí é chocolate mesmo. Aquele você come 2 quadrados e para, né? Eu como um só, porque ele nem gostoso é. Eu como todo dia, um pedacinho pequenininho que eu gosto de tomar café. Eu tomo sem açúcar, vocês sabem, mas aí eu gosto de dar uma mistura. Então, um pedacinho daquele 70% cacau com o meu café e ponto. Frio chama banho quente. Sim. Banho quente faz mal mesmo? É que o banho quente, ele tira toda a gordura da nossa pele. As glândulas sebáceas, elas já diminuem a produção da oleosidade quando está frio. E aí o banho quente, ele acaba de tirar. Então, acaba perdendo essa barreira, porque ninguém gosta de ter a pele oleosa. Só que ninguém imagina o quão é importante essa oleosidade na pele. Porque, normalmente, as glândulas elas estão mais presentes no rosto e no corpo menos. Então, as pernas craquelam, os braços. E aí você perde uma barreira ali de exército que você tem normal na sua pele. E aí você abaixa a guarda para vários problemas. Dermatites, alergias, dermatite seborreica, rosácea piora. Então, assim, a gente vai andando por um caminho ruim, né? Um banho muito quente, mas é gostoso, né? O banho frio ele tem suas qualidades, mas são para os corajosos no inverno. O rosto, você falou que tá muito na moda, né? O skincare hoje em dia, até essa palavra. Gente, estamos tão americanos, né? Nossa. Skincare, é só a limpeza e o cuidado com a pele todos os dias, né? Esses cuidados, eles envolvem lavar o rosto. A gente pode lavar com água morna ou sempre com água fria?
Olha, o melhor, assim, para a pele do rosto, é água fria. Água fria, tá. Então, se você, assim, às vezes gosta do banho muito quente, uma dica, uma saída é você, depois do banho, ir na pia e lavar com água fria. Porque você vai melhorar, você vai fazer um choque térmico na sua pele, então você vai melhorar a circulação, você vai fechar os poros, você vai melhorar a oxigenação, então sua pele vai dar aquela revigorada, sem nenhum tratamento caro na dermatologia. Então, ele vai ser muito rápido. Agora, se você fizer um último banho, um último enxágue do banho quente com um banho frio, aí você vai fazer isso no corpo todo. E vai melhorar a celulite, tudo em geral, né? A gente fala muito do protetor solar no verão, a gente faz, aí tem o mês da campanha contra o câncer de pele, mas ele é necessário também no dia cinza. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo está cinza, está chuva, a gente deve passar protetor solar? É um assunto controverso esse, na verdade. A Academia de Dermatologia sempre fala que a gente tem que usar de 2 em 2 horas. Eu concordo, mas depende da sua rotina. Eu tenho pacientes que têm deficiência de vitamina D muito grave, usa o protetor solar o tempo todo, em todas as áreas, não toma nem um pouquinho de sol, nem para a produção da vitamina D. E a gente tem uma vida, às vezes, que nem encontra o raio solar, entendeu? Essas luzes, que tem a coloração azul, que são os LEDs, elas machucam muito a nossa pele, mas a maioria dos protetores não protege. Então, é uma falsa segurança, como era no passado, que só tinha proteção UVB, o filtro solar. Hoje tem UVA. O UVA ele é mais danoso para a pele do que o UVB. Então, eu acho assim que a gente tem que ter coerência. Usar filtro solar? Sim. Mas se você tem uma rotina que você entra no carro e já rapidamente está em outro lugar, num escritório fechado, não está vendo nenhum raio de sol, eu não vejo tanta necessidade. Hoje, na verdade, você querendo ou não, você vai usar filtro, porque as maquiagens todas vêm com filtro solar. Mas eu acho que tem que ser tudo com equilíbrio nessa vida. Perfeito. Eu já estive no consultório da doutora Fabiana algumas vezes e eu sei o cuidado dela e como é que ela olha para pensar num protocolo de tratamento para cada pessoa, né? E eu sei que você vê lá o todo e o importante é a saúde antes de qualquer coisa. Com certeza. Então, o ideal é a gente sempre procurar um dermatologista, principalmente nessa época, antes de submeter a qualquer tratamento. Porque eu tô preocupada, eu tô perguntando isso porque, assim, eu tô vendo nas esquinas lojas, nem consultório, tá, gente? Lojas de procedimentos estéticos, loja de botox, loja de laser, loja vendendo um produto. E eu fico pensando, puxa, isso tudo tá associado à nossa saúde ou não? Com certeza, tem muitos produtos químicos que vêm nos cremes que, se eles não forem de qualidade, eles vão causar danos para nós. Tem filtros solares que já foram proibidos fora do Brasil. Mas eu nem tô falando de coisas que a gente compra, não. Tô falando loja no sentido de vender procedimento. Né? Porque é uma coisa que me preocupa. É difícil entrar nesse assunto, porque é um assunto muito polêmico e delicado, né? Uhum. Porém, eu sou contra essa comercialização da saúde nesse ponto. Por quê? Porque eu sou um ser único, vivo, eu tô bem. Quando a gente fala em procedimento estético, a gente não tá pensando em te salvar de vida ou morte. A gente tá pensando, você é uma pessoa saudável, eu tenho que te deixar mais bonita, mais saudável. Uhum. Então, quando a gente banaliza assim um procedimento que qualquer um pode fazer com um cursinho rápido, então os riscos ficam muito altos, né? E aí a gente também tá correndo um risco de ficar todo mundo com a mesma cara, né? Sim, isso é verdade. Sabe o que eu me lembro? Mais ou menos o que? 2000, acho que mais ou menos no ano 2000 eu fui fazer um evento e era a época da famosa plástica, que a mulherada toda fazia uma plástica grande assim e ficava todas elas com um testão bem grande e todas com o olho assim puxado e gente, eu fui fazer esse evento e todas as senhoras tinham a mesma expressão, o mesmo rosto. Eu acho que a gente corre o risco de ficar todo mundo parecido, né? Igual um padrão de beleza, aí impõe um padrão de beleza para todo mundo. E cada um tem sua característica. Então, aquele padrão X, às vezes, não vai combinar com o fulano Y. Então, a gente tem que ter esse bom senso e não cair, não ir nesse efeito manada, que todo mundo, um vai, dois vão, assim, importantes, blogueiros, pessoas, influencers, e aí vai todo mundo. Igual teve a época da bichectomia, né? Aham. Todo mundo fazia no consultório, a gente recebia vários pacientes falando... Acabou isso, e a né? gente falava, não, nós não vamos fazer porque para você vai ficar mais flácido, não tem indicação. Se você tá aí precisando desvendar
algo sobre a sua pele? Tem alguma coisa acontecendo? Tem alguma angústia aí batendo por conta da autoestima? Tá abalada? Pode mandar a pergunta agora, tá? A produção falou que tá sem o link, ainda tá com um probleminha técnico. Então eu vou fazer uma pergunta que elas me sinalizaram ali sobre queda de cabelo. No inverno o cabelo cai naturalmente, como por exemplo as folhas caem no outono? Não necessariamente, cada um tem seu ciclo capilar. Tem gente que a cada 1 ano vai cair o cabelo e tem gente que tem um ciclo mais longo, que é aquelas pessoas que crescem muito o cabelo e às vezes demoram 5 anos um ciclo capilar. Então depende muito das condições genéticas e nutricionais do paciente. Então fica muito individualizado. E lógico que fatores externos que vão acabar fazendo cair, né? Como Covid, por exemplo, doenças, regimes, febres, tudo isso faz cair cabelo. Olha lá como é importante a gente fazer o cuidado geral, né? Exatamente. Cortar as pontinhas do cabelo é importante ou isso é mito? É mito. É importante para a aparência estética, para ficar mais bonito. Mas a ponta não sabe o que está acontecendo na raiz. Então, é mais um mito. Mas é lógico que se você aparar as pontas, vai ficar com um aspecto mais bonito, estético, vai ficar mais aparentável. Mas não tem uma relação de crescimento, como a gente às vezes escuta. Até a avós falavam, tem que cortar as pontinhas para crescer. Não, tinha que cortar as pontinhas para ficar mais bonito mesmo. Perfeito. Vamos lá que agora a gente já tem a conexão aqui. Então, você que ainda não mandou a sua, pode mandar no 11 9 50 45 18 40. A primeira delas é da Paloma, de Salvador. Meu filho faz a barba e no inverno a pele dele fica muito ressecada. O que fazer para amenizar? Então, a gente tem que usar um pós-barba. Tem que ver essas condições dessa pele, porque se ela for muito inflamada, às vezes um barbeador elétrico é melhor. Então, porque ele danifica menos a pele. Quando a gente fala em gilete, ela não pode ser usada muitas vezes, porque ela vai perdendo o fio, o corte, e aí ela vai machucando mais a pele e inflamando mais. Então, eu digo que 3 vezes fez a barba trocar gilete. Não é todo mundo que consegue isso. E usar um pós-barba com substâncias que sejam calmantes, né? E antissépticas, adstringentes, que daí a gente vai manter a pele sem inflamar e sem se contaminar. Porque quando a gente passa a gilete, a gente faz microcortes que acabam entrando bactérias ali. E aparece até, faz uma pseudofoliculite, que é espinhas, né? Mas não é uma espinha verdadeira, mas na aparência aparece. Olha que interessante, bom a gente saber, né? E os homens têm que cuidar da pele também, claro, em todas as épocas, né? Agora a próxima pergunta, obrigada Paloma. Ana Paula de Amparo, como amenizar a dermatite seborreica? Você falou da queda de cabelo. A dermatite seborreica, ela pode levar a uma queda de cabelo e ela ocorre mais no inverno, por causa do banho quente. Mas não é só o banho quente que causa a dermatite seborreica, não. O estresse também. E hoje o estresse, ele faz parte da nossa vida, né? Como conduzir a vida sem estresse? Muito difícil, né? A gente já acorda fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo e assim vai. O que a gente pode fazer para amenizar a dermatite seborreica é usar um shampoo específico com um antifúngico, por exemplo, e calmantes naturais para evitar se ter ou até tratar algum caso que já tenha começado. Mas esses shampoos específicos, eles são muito importantes nessa época, porque ajuda a prevenir. Muito bom, tá vendo? Não é balela. Então tem que procurar um médico mesmo para que ele possa te orientar em relação a esse shampoo, porque tem muita coisa que é vendida na farmácia, mas que não vai dar aquele resultado que você espera. Precisa ser bem orientado, né? Para você não gastar dinheiro com algo que não vai dar resultado. Eu sempre falo que dinheiro gasto desnecessariamente, com uma relação custo-benefício ruim, aí sim é um prejuízo. Caso contrário, não. Você gastou, teve resultado, a coisa funcionou, é bom. Vamos lá, para a próxima pergunta. Depois eu tenho uma pergunta para te fazer. A Bruna, de Porto Seguro. Como fazer hidratação labial, pois no inverno minha boca fica muito machucada? A sensibilidade individual, claro que conta muito, mas no geral a pele resseca, o frio queima e a mucosa do lábio é um dos lugares mais sensíveis que acaba sofrendo mais, né? Então a gente tem que usar rotineiramente várias vezes por dia, por exemplo, uma substância que tenha mais emolientes, mais óleos para ficar mais umectante a pele e com vitaminas que regenerem, como a B5, que é pantotenato de cálcio, que é maravilhosa. Então ajuda a regenerar qualquer microtrauma já e tem que ficar mantendo usando, porque infelizmente, dependendo da intensidade do frio, ele queima toda a pele. Tá. Faz um peeling do frio.
Olha lá. Ah, e peeling é sempre benéfico ou não? Ai, essa época do ano ela é maravilhosa de ser usado, né? Tem vários tipos de ácidos diferentes, cada um para um tipo de pele, para cada um com um benefício maior numa situação. E é muito legal, funciona muito nessa época do ano. E o peeling descama a pele? Descama, renova, faz uma renovação programada, a gente tira a camada externa, acelera. Tem um negócio na medicina que é até novo, que muito médico até não conhece, que chama hormese. É assim, tudo que te machuca um pouco, resumindo, e não te mata, vamos dizer assim, não seja tão grave, faz com que você se torne melhor e mais forte. Isso entra em vários diferentes aspectos da medicina. Isso no peeling poderia ser considerado um hormese. Por quê? Porque eu dou uma machucada na sua pele, eu faço essa pele sair fora e você tem que regenerar com uma pele nova. Ó. Lógico que depende, tem vários tipos de peeling. Tem peelings mais superficiais e mais profundos. Então, a agressividade vai ter que ser individualizada, né? Normalmente a gente aprende com a ciência, né, gente? Mas dessa vez eu tô achando que foi o contrário. Lembra daquele nosso ditado? O que não mata engorda? É mais ou menos. O que não mata, melhora. O que não faz mal, hormese. Grava esse nome. Olha como a gente ensinou a ciência dessa vez. A Bruna é a Fabiana de Rio Claro. No inverno o cabelo tende a ter mais queda? Não, né? Não, foi aquilo que a gente citou, né? Depende do paciente. A dermatite seborreica faz cair o cabelo, mas não necessariamente o frio faz cair. Tá. Agora, a minha pergunta é a seguinte. As pessoas têm muita dúvida, apesar de ser muito claro esse assunto para muitas mulheres, principalmente, em relação ao Botox. As pessoas falam assim, nossa, tá com a cara estranha porque fez Botox, tá com uma boca enorme porque fez Botox. Eu queria muito que você explicasse um pouquinho sobre esse procedimento e o que é, até pra gente entender e saber fazer as colocações corretas, Com né? certeza. Porque existe, sim, um uso muito interessante da toxina botulínica e principalmente como prevenção. Eu gosto de usar a toxina mais quando existe mesmo a ruga, porque existem muitos casos de resistência. Então, você começa a usar e o seu corpo ele é inteligente, ele vai aprendendo a driblar essa toxina, então ela começa a não funcionar. Por isso que eu não gosto de usar como prevenção. Eu acho que tudo na vida com equilíbrio está certo e vale a pena. O que está tendo o lado financeiro, às vezes, está passando por cima do procedimento em si, do resultado. Então, nós estamos vendo uma chuva de exageros de procedimento. Mas o que é Botox e o que é preenchimento? Isso que eu acho legal explicar para a pessoa, para o pessoal em casa. O Botox... não posso falar essa palavra. A toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é uma toxina que vem de uma bactéria, que era do palmito, e ela vai ser injetada dentro do músculo e vai paralisar um músculo. Então, todos os movimentos que eu falo que são dinâmicos, então eu estou em repouso, eu não tenho ruga, eu dou risada e eu franzo aqui na lateral, isso é uma ruga dinâmica. Então, a toxina botulínica é para isso. Aí, quem faz o uso da toxina botulínica não vai mais conseguir mexer onde fez a aplicação. Exatamente. Ou vai suavizar a musculatura, ela vai ficar mais fraca, ao contrário da musculação. Tá. Quando a gente fala em preenchimento, é diferente. O preenchimento é uma substância que nós vamos colocar debaixo da pele para tirar uma depressão que existe ali, por exemplo, para reposicionar um tecido. Então, seria para uma ruga profunda, por exemplo? Exatamente. Homens que têm mais marca, tem homem que tem bastante marca profunda, assim, né? O meu marido tem umas linhas assim profundas, porque ele tem um rosto lindo, tira o olho, porque é meu, sisudo, assim, né? Aí seria para alisar, esconder, mas é de dentro para fora. Eu falo assim, às vezes você está andando na rua, tem uma valeta. Então, um preenchimento é você colocar alguma coisa ali para aquela valeta diminuir, entendeu? É muito confuso, as pessoas confundem muito toxina e preenchimento e falam para mim às vezes, doutora, eu não quero ficar com essa boca cheia de toxina, né? Eu falo, não é toxina, é preenchimento. Então, foi legal a sua pergunta. É isso que eu queria falar. Então, a boca, quando a gente vê aquela boca exagerada, e que nem toda boca precisa ficar exagerada, e às vezes fazer, sim, um preenchimento sutil, uma revitalização da boca é muito legal em alguns casos, né? Sim. Não é toxina, não é Botox. E a gente tem uma absorção natural dos lábios, então eu não sou contra preenchimento, eu sou a favor do preenchimento para te devolver o que você tinha, para você ficar jovem. E não para virar um outro ser, né? Sim, exatamente. Muito bem. Eu acho que já deu para entender um pouco
Mas se você quiser entender muito mais e saber assim, o que é que eu preciso fazer, vai lá, bate um papo com a doutora Fabiana, tá? Doutora Fabiana Cório está na Clínica Cório Arguello.com.br e tem o Instagram, que é o DRA Fabiana Cório. Tenho certeza que você vai amar. Manda um beijo para aquelas queridas lá da clínica, que são muito queridas, muito simpáticas comigo. Você é super bem-vinda lá. E até breve. Obrigada pelo Obrigada. convite.